Muito bom dia, estamos iniciando a partir de agora mais um programa Estúdio Verde Vale e Café da Folha e Estúdio Verde Vale. Pela Rádio Verde Vale, FM3, líder em comunicação. Direção do jornalista Fernando Freitas. Falamos no oferecimento todo especial do Supermercado Vencedor. Vencendo pelos preços, pelas condições. Hoje um sábado de muitas promoções no Vencedor. Casa Silva Móveis Informática Eletrodoméstico, o friozinho está aí, não passe frio, aproveite as promoções da Casa Silva, sempre uma pertinho de você. Casa Silva Móveis Informática Eletrodomésticos. Panificadora Felipe, 3 endereços para bem lhe atender. Tradicional na Padre Aulig, pertinho da Igreja Matriz em São Ludgero, em frente ao Estádio Reinaldão e também na Praia do Mar Grosso em Laguna. Panificadora Felipe, 3 endereços bem atendendo. Nós vamos conversar hoje com o gerente da Caixa Econômica Federal em Braço Norte, Fabrício Zampieri, que vai nos falar sobre alguns assuntos referentes à Caixa, sobre programas que a Caixa vem executando, sobre alguns assuntos de interesse da nossa comunidade. Prazer em recebê-lo, Fabrício Zampieri, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luiz Antônio, bom dia a todos os ouvintes da Verde Vale. É um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez aqui com a equipe da FM3. Fabrício Zampieri, quantos anos já de Braço Norte, Fabrício? Estou fazendo 2 anos e meio de Braço Norte. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Como foi a vinda para cá, Fabrício? A nossa função de gerente geral, a gente, normativamente interno, a gente tem um prazo de no máximo 5 anos em cada município. Eu estou na Caixa desde 2002. Então, em início de 2015, eu vim transferido para Braço do Norte. E o que me surpreende bastante, assim, a vinda que eu, como lagiano, como serrano, sempre ouvia falar muito bem da região aqui do Vale do Braço do Norte e toda a expectativa que eu trouxe para Braço do Norte aqui se concretizou e hoje estou muito feliz aqui em Braço do Norte. Você trabalhou em outras cidades também da região? Eu entrei na Caixa em 2002, em Lages mesmo. Eu sou natural de Lages, mas fui criado em Correia Pinto, que é uma cidade próxima a Lages. Entrei em Lages, de Lages eu fui para Otacílio Costa, de Otacílio Costa eu vim para Tubarão, de Tubarão eu voltei a Otacílio Costa, Taió, Orleans, Lages novamente e agora Braço do Norte. A Caixa Econômica, ela vem sempre participando e ela é um braço muito forte do governo. Tem certas ações de governo que realmente só passam pela Caixa Econômica Federal. Isso cria uma proximidade também com municípios. E aqui você tem a possibilidade de atender diversos municípios. Hoje a agência Braço do Norte atende Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima e Grão-Pará. O que eu acredito é que o banco público ele é essencial no poder público no sentido da política pública. Enquanto tiver um mote social, há necessidade da Caixa Econômica enquanto banco público, porque não há na iniciativa privada a intenção de um programa subsidiado, algo que não renda um retorno muito grande aos bancos privados. Eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar na Caixa Econômica, o poder público é o grande parceiro nosso, nós temos grandes parcerias com todos os municípios aqui da nossa região, temos um relacionamento muito estreito com todos os prefeitos, e já deixo aqui o meu agradecimento a todos os prefeitos aqui dos municípios, e bem como no auxílio, o atendimento às políticas públicas, né? Vou dar exemplos aqui, nós somos responsáveis exclusivos do Bolsa Família, somos o gestor também do Fundo de Garantia, fazemos o pagamento do PIS, Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida também, a participação do Banco do Brasil, mas o grande volume é da Caixa Econômica. Então isso é um orgulho muito grande que eu tenho do trabalho de poder estar presente na vida das pessoas, né? E por vezes a gente é chamado pelo governo federal a grandes desafios. Quando eu entrei na Caixa em 2002, foi o ano que nós iniciamos o pagamento do Plano Collor. O plano lá de 89, que estava se arrastando no judiciário em função de muitas ações, o governo fez a proposta e fez o acordo. Então, é uma situação muito semelhante com o que aconteceu esse ano das contas inativas, né? A injeção do dinheiro do direito do trabalhador, né? Ninguém está dando de graça, nada disso. Esse dinheiro já era do trabalhador. Já era do trabalhador, então
os desafios assim do volume de atendimento que a gente enfrenta, e nós temos uma equipe muito aguerrida. A equipe de Braço do Norte aqui é fantástica. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe ali. Então, esse mote social, esses desafios que o governo propõe, é sempre muito aguerrido pela equipe, a gente compra o desafio e cumprimos da melhor forma possível. Agora é interessante que nós tínhamos e temos o Banco do Brasil muito focado para a área da agricultura, era o Banco do Agricultor, do financiamento. E a Caixa Econômica mais ligada na cidade. O financiamento, por exemplo, da casa própria, você falava em casa própria, já lembrava da Caixa Econômica Federal. Falava em financiamento na agricultura, lembra de Banco do Brasil. E hoje essas funções também aumentaram. Hoje a Caixa também já tem um leque de ações muito maior. Essa questão da marca e da empatia e simpatia, a força da marca, ela é muito presente, tanto na Caixa como no Banco do Brasil. Se fala em poupança, várias pesquisas, todo ano sai pesquisa, fala em poupança, Caixa. Poupança é na Caixa. Fala em habitação, é na Caixa. Crédito rural é Banco do Brasil. Hoje a Caixa, desde 2013, está no crédito rural. Não atendemos os programas do Pronaf, isso a gente não tem, só médio e grande produtor rural, mas em função dessa marca, desse histórico, é engraçado porque não é que existe dificuldade de entrar, e sim porque já está no subconsciente, no senso comum da população. Hoje a poupança é um mote muito grande também na Caixa, e nos últimos meses a poupança tem revertido um histórico de queda, né? A habitação é o nosso carro-chefe. Nós crescemos nos últimos, vou falar 10, 12 anos, a gente cresceu muito no crédito da pessoa jurídica também, tínhamos uma parcela muito pífia do mercado, hoje nós temos uma participação importante. Então, hoje, eu sempre falo assim que hoje banco é commodity, né? Tudo igual, né? Então, o que vai fazer o diferencial pro público final, vamos assim dizer, é o atendimento. Então, o atendimento é que vai ser o diferencial, porque as taxas são muito parecidas, então o atendimento é o diferencial nosso. Agora, é interessante, quando a gente fala de financiamento, e vamos já iniciar por esse tema, da casa própria, cresceu muito Minha Casa Minha Vida, alguns programas, mas a Caixa permanece com financiamento para qualquer tipo de construção. O Minha Casa Minha Vida, no final do ano passado, houve por parte do governo, ele alterou as cotas de financiamento e os valores de financiamento. Então o Braço do Norte tinha um valor de 145, reduziu para 90 e no início desse ano retornou aos 145. Então a princípio, até 31/12 está aberto ali a Minha Casa Minha Vida, e no valor de R$ 145 para imóveis, compra de terreno, construção, aquisição de imóvel novo ou imóvel usado. A taxa de juro continua a mesma, e nesse ponto de Minha Casa Minha Vida, ele sempre foi um desafio particular meu muito grande. Sempre nas agências onde eu passei, sempre fomentei muito a construção civil no sentido do fortalecimento da economia, porque na hora que você investe na construção civil, é o pedreiro que está ganhando, é o encanador que está ganhando, é o eletricista que está ganhando. Então, a economia gira muito forte. Distribui bem, né? Isso, distribui bem. E, por um outro lado, quem está tendo o acesso à casa fica muito satisfeito. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo em Itaió. Ela é muito forte para mim na questão emocional. E quando eu assumi Itaió, tinha recém dado uma calamidade pública no município próximo a Itaió, e quando eu cheguei e fui visitar a prefeita de Mirim Doce, ela pediu para eu visitar essa localidade, que o riacho, ele represou, e na hora que aquela água desceu junto com a madeira, acabou com uma comunidadezinha lá de 16 casas. A gente foi lá, visitou, agilizou todo o trâmite burocrático ali de projeto, e eu assinei o contrato e saí de Itaió. Depois de um ano, eu fui visitar o meu tio, que tem um sítio ali próximo, ali em Pouso Redondo, e pedi para um primo meu, vamos para a gente ir lá visitar para ver como que estavam as casas, né? Cheguei lá, as casinhas simplesinhas, mas todas novas, bem diferente do cenário que eu tinha visto anteriormente.
E eu cheguei para uma senhorinha e perguntei, e aí, como que tá a casa nova? Ela agradeceu, falou da felicidade da casa nova, porque ela contou toda a história dela, ela contou a história da ligação com a Guerra do Contestado, que aquilo ali, ela contou a história de vida dela, e no final ela falou assim, mas hoje eu só tenho a minha casa nova graças a um rapazinho da Caixa Econômica. Eu não me apresentei, ela não me conheceu, e eu saí feliz. Muito, muito feliz. Essa história, para mim, ela vai ficar marcada a vida inteira, porque eu soube que eu fiz a diferença naquele momento e que eu pude dar a condição da habitabilidade para aquelas famílias que tinham passado por uma intempérie. Então, essa é uma satisfação particular grande. E quando eu cheguei em Braço do Norte, aqui tem uma situação econômica privilegiada. Um imóvel de 145 mil em Braço do Norte, ele é muito escasso mesmo. E a gente procurou alguns parceiros aí para fomentar o Minha Casa Minha Vida. E nesses 2 anos e meio de gestão, nós já assinamos 3 empreendimentos, em torno de 70 unidades que estão sendo entregues, estão em obra. E além de 26 casas que nós fizemos junto com a Prefeitura Municipal, que é dentro do programa, a gente chama de faixa 1, que é baixa renda. E essas outras unidades já é para trabalhadores acima de 2 salários mínimos. Então, Minha Casa Minha Vida continua, evidentemente, até o final do ano, na faixa de 140. 145. Ainda que tinha sido dividido, vinha até Garopaba esse valor, para cá tinha caído, conseguiu Isso, realmente uma discussão Luiz, salutar. Só passando algumas questões de valores, agora em reais, né? Então, de PNHR, que é a habitação rural, nesse período que eu estou aqui na gestão, nós assinamos 42 unidades, em torno de 1.300.000 investido em habitação rural. Rural. Olha só que legal. E urbano, no total 97 unidades, em torno de 10.300.000 o investimento na construção civil. Estou falando dentro apenas do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal. Agora, é interessante, a gente tem que frisar, porque isso depende também da atuação. Como o Fabrício falava, da equipe de trabalho que faz a diferença. O gerente também faz a diferença. Aquele caso de Itaió, aquele garoto, que era o Fabrício, ele foi lá e ele se dispôs aí a resolver o problema. A prefeita pediu, foi lá solucionar. Existem casos que, de repente, você fica na sua cadeira, sentado na sua mesa e não toma a situação desse pé. E não dá essa oportunidade. Então, é importante quando a pessoa tem essa visão de abrir o leque, de dar as oportunidades. Temos o dinheiro, por que não? Vamos motivar, vamos fazer com que os empresários busquem esses investimentos e beneficiem as pessoas. A história de vida de cada um pesa muito, né, Luiz Antônio? Então, eu venho de uma família, não vou dizer pobre, mas nunca tive... Trabalhadora. Uma família trabalhadora, então eu sei muito bem de onde eu vim. E sei do meu papel, né? A minha família sempre foi muito ligada à Igreja Católica, aos movimentos eclesiais de base que existiam à época, né? Então, essa minha identidade social, ela é muito forte mesmo no sentido do fortalecimento da economia como um todo, né? Nosso papel enquanto cidadão, não para dar o peixe, sim dar formas para ajudar a pescar, que eu acho que é assim que a gente fortalece e vai engrandecer o nosso país. Agora, um financiamento acima de 140, um financiamento comum de uma residência, 200 mil, 300 mil, 400 mil, também operacionaliza como que é essa situação. Mesmo porque aqui na região, enquanto fala de dificuldade, o preço do terreno, do lote aqui é muito alto. Por isso que eu falei que aqui é uma situação muito peculiar, né? Então, é que existem basicamente duas origens de recurso para o financiamento habitacional. Ou ele é de FGTS, que a taxa de juros, consequentemente, vai ser subsidiada, que aí entra Minha Casa Minha Vida, o Procotista, e existe recurso de poupança, que nós chamamos de SBPE. Então, imóveis... o FGTS ele vai atender imóveis até 400 mil. O governo tem esse limite. Isso. Até aqui é FGTS. Porque o subsidiado Minha Casa Minha Vida, 145. Então, daí 145 a 400, recursos da FGTS exclusivamente, e acima de 400 mil, SBPE. Então, daí já é recurso de poupança, que existe toda uma legislação que os bancos são obrigados a investir, como existe a obrigatoriedade também do investimento no crédito rural por parte dos bancos. Então, existe financiamento para todas as
valores de imóveis e faixas de renda dos trabalhadores, empresários, comerciantes aí do nosso município. Agora é interessante, você citou agora há pouco sobre a questão da poupança, e aí é uma questão de Brasil, não é nem falando só de Caixa, a nossa poupança interna é muito baixa, esse é um problema sério, né? A gente nota que outros partidos, outras localidades, inclusive, têm um maior apego à poupança, uma maior confiança, uma maior prática. O Brasil tinha que estar poupando mais, né? Aí eu acredito que seja uma questão cultural, Luiz Antônio, porque o brasileiro ele não tem a cultura da previdência. Aqui eu estou dizendo previdência não no sentido do INSS, não no sentido da previdência privada, eu estou dizendo assim, no sentido de se precaver do que a vida vai trazer ali na frente. Todo mês tirar um X do salário, vai lá e faz uma poupançazinha, vai guardando. Né? O meu professor da pós-graduação disse que se a gente quiser ter uma vida tranquila, nós temos que guardar 30% na nossa vida laboral, 30% da nossa renda ano, para poder, no futuro, poder manter o padrão de vida que nós temos hoje. Então, essa questão é cultural mesmo, né? Então, a poupança, agora falando em produto poupança, ela é um mote popular, né? A população gosta muito da poupança pela simplicidade que ela é, em função de rentabilidade, de movimentação, mas existe fundo de investimento, CDB também e outras aplicações. A poupança, hoje, em função do histórico de queda de Selic, provavelmente nós teremos outra agora no mês de julho, ela está já competitiva perante alguns fundos de investimento. Agora falando de Braço do Norte. Braço do Norte é uma praça captadora por natureza. Então, temos uma poupança forte aqui? Aqui a poupança, eu digo, a poupança como um todo de captação de recursos nas instituições financeiras, ela é muito forte. Por exemplo, vou pegar um ano, vou dar o exemplo de 2016, que foi um ano difícil de inadimplência muito alta. Nós não emprestamos, mas captamos muito. Esse foi o cenário de 2016 em Braço do Norte. Agora tem a facilidade que a conta poupança também é uma conta de fácil operação. Isso, simplificada. Não precisa resgatar, vamos assim dizer, né? O dinheiro está ali, pode usar, facilidade, comodidade. E também o trabalhador, a população em geral, não precisa ir no banco para abrir a conta poupança. Pode abrir na casa lotérica, nos nossos correspondentes bancários nos municípios também. Eu faço questão de sempre citar da poupança, eu não tive esse costume, mas eu casei e a minha esposa vem de uma região que é muito forte na questão de poupança. Ela também sempre teve esse pensamento. Quando ela não faz a sua poupança, eu sinto a diferença. E isso é importante para o Brasil, porque daqui a pouco o financiamento para moradia, o financiamento de programas do governo também passa por aí. Porque de vez em quando, em alguns atendimentos, eu escuto assim, que sumiu o dinheiro. Não, dinheiro não some, ele muda de mão. Então, toda essa questão de poupança, de funding, vamos assim dizer, para o mercado financeiro é essencial, porque é dinheiro que vai circular na economia, né? Seja em poupança, seja em fundos, seja em CDB, seja em títulos do governo, mercado futuro, tudo isso é importante, faz parte da economia para fortalecer a nossa economia, né? Até eu estava numa festa nesse final de semana, umas bodas, e a pessoa estava comentando, pai, eu ia para a porta do colégio vender cartucho, outras coisas, para pegar aquele dinheirinho e botar na poupança. E por acaso era o Banco Bamerindos que teve problemas, foi extinto, e o meu dinheiro sumiu. Hoje tem uma garantia forte na questão da poupança, né? A legislação da poupança, como em outras aplicações, existe a poupança nos bancos públicos, até 60 mil é garantido. Acima disso, não, mas existe a garantia até 60 mil. E outras aplicações, vai 250, 500 mil, conforme os fundos garantidores que a gente chama, né? Mas assim, o que eu vejo na questão do sistema financeiro brasileiro, nosso sistema financeiro nacional é um dos melhores do mundo, em questão de regulamentação, em questão de ordenamento. Por exemplo, eu, Fabrício, não vejo uma bolha como existiu nos Estados Unidos dentro da nossa economia. Não existe forma de artifício para fazer uma bolha, de dar uma crise no Brasil em função do mercado financeiro. Isso eu não acredito.
Quanto ao financiamento da casa própria, Fabrício, nós tínhamos uma época onde você chegava ao final do seu financiamento e tinha um saldo lá enorme para ser pago, as prestações iam subindo. Hoje, a maioria das prestações, elas vão decrescendo. A época, né, Luiz Antônio, eu sou de 1980, não lembro muito bem, eu recordo muito bem do Plano Real para cá, a estabilidade. Me lembro que eu tinha um monte de dinheiro, de repente fui no banco trocar, me deram só um pouquinho, mas aquele pouquinho valia um monte lá. Comprei um monte de moreninha, que eram uns picolazinhos. Eu tinha 12, 13 anos na época. Então, a questão dos planos econômicos prejudicaram em muitos financiamentos habitacionais antigos em função da mudança monetária e por políticas públicas erradas à época que viam só no programa populista, vamos assim dizer, e não pensavam na consolidação, a manutenção daquele contrato a longo prazo. Hoje o financiamento habitacional, todos eles há a opção da pré-fixado, que a parcela vai ser fixa, e a maioria são feitos no sistema de amortização constante. Então todo mês você vai matar o juro do mês, então não vai acontecer juro sobre juro. Não acumula. Não acumula, que era o problema anterior. Na tua prestação, você mata o juro do mês e ainda amortiza um valor. Daí recalcula o contrato mensalmente, então a prestação ela é decrescente. Mas uma das maiores vantagens do financiamento habitacional, exclusivamente para os trabalhadores, é a questão do benefício do FGTS. Estou trabalhando, vou lá, amortizo meu fundo de garantia, porque a taxa de juro que eu pago dentro do Minha Casa Minha Vida aí é 4,5%, 6%. Estou ganhando só 3% no FGTS, então vale a pena eu pegar meu FGTS e abater da dívida, que consequentemente isso eu reduzo o prazo de amortização. Quanto menor o prazo, menor vai ser o juro que eu vou pagar, consequentemente, durante todo o plano do financiamento habitacional, né? E se for um financiamento de uma linha diferente do Minha Casa Minha Vida, aí mesmo é que vale a pena. Daí é que vale a pena, porque o fundo de garantia, desde que ele seja o único imóvel do trabalhador, ele pode ser usado o fundo de garantia para amortização. Esses financiamentos, tanto do Minha Casa Minha Vida como demais financiamentos, estão abertos, estão operando? Estamos operando. Normalmente, o que a gente sente é essa questão da instabilidade, de crise política, crise econômica que a gente vem enfrentando aí desde 2014 já, né? A questão da falta de credibilidade, né? Porque se nós vermos o cenário de 2009 para 2014, 2009... financiamento habitacional bombava, tinha financeira em toda a esquina para fazer financiamento de carro. Se você entrasse numa garagem de carro, você já saía com o carro financiado. E hoje o crédito já está mais, vou assim dizer, racionalizado, porque a capacidade de pagamento da população é preocupante. Então, quando você expõe um público que até então não tinha acesso ao crédito, expõe ele à facilidade do crédito, isso é bom e é ruim, dependendo da situação do trabalhador. Então, todos os financiamentos estão abertos, né, na nossa agência, como nos nossos correspondentes bancários. O mercado é que ele está frio, vamos assim dizer. Os negócios estão acontecendo, mas não na velocidade que a gente vinha há 5, 6 anos atrás. Essa situação que existiu, você chega a computar como uma bolha? A dose foi demais? Ofertaram demais? Chegou a ser bolha ou não chegou a ser? Eu acredito que a facilidade foi demais, porque agora o problema é a inadimplência hoje, né? A inadimplência hoje de manhã, está assistindo o Bom Dia Brasil, grande parte da população está devendo 3 vezes o salário que ela ganha, né? Então, a questão do endividamento. Um dia, conversando porque o meu pai é de uma cultura da poupança, como tu disse, a cultura italiana, a cultura da poupança é muito forte. Ele me chamava, quando eu fiz o meu primeiro financiamento da casa, ele me chamou de louco, porque eu estava fazendo financiamento para 30 anos, né? E para ele isso é inadmissível. Uma loucura. É inadmissível para ele. Só que, no meu ponto de vista, é a oportunidade que eu tenho de ter o acesso à minha casa, né? Em vez de eu pagar o aluguel, eu pago o meu financiamento. Então, a questão que eu vejo é no sentido da consciência do crédito. Eu preciso do carro, certo? Então tá. Quanto que esse carro vai me onerar por mês
Então, não é só a prestação. Como a casa também, não é só a prestação da casa. Você vai ter o IPTU, vai ter a água, vai ter a luz. Então, eu digo nesse sentido assim, não vejo como bolha. Eu digo que se facilitou demais, se abriu a torneira demais, e agora a inadimplência complica não só o sistema financeiro no sentido de... Eu estava vendo o número, 80% das dívidas são com bancos. Daí depois vem o comércio e as financeiras. Então, o sistema financeiro, em função da inadimplência, daí vai lá, aumenta a taxa de juro, dificulta o crédito. Então, aquele trabalhador, aquele cidadão que há 6 anos atrás podia comprar seu carrinho zero, hoje ele já não tem a condição de financiar o mesmo percentual na mesma taxa de juro à época. Estamos conversando no nosso estúdio Verde Vale com o gerente da Caixa Econômica Federal em Braço Norte, Fabrício Zampieri. Bolsa Família, muito se fala, muito se falou, muito se comenta. O Bolsa Família, como funciona, a legalidade, a funcionalidade e também a fiscalização que acontece. É muito fácil para as pessoas pegarem o Bolsa Família sem merecerem? Nós, Caixa, nós somos só o agente pagador do Bolsa Família. Toda a questão de cadastro, de aprovação... todo prefeitura. Tudo via Prefeitura Municipal. Então, é responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e toda a equipe ali de psicólogos, assistência social, fazer o cadastro dessas famílias e fazer o acompanhamento. Então, nós, Caixa, somos só o agente pagador e somos o agente também fiscalizador no sentido de denúncia pelo Ministério Público. Mas eu vejo no sentido do Bolsa Família a questão mínima da dignidade. Porque, por vezes, eu vi notícias falsas dizendo que tinha gente que recebia R$2.000 de Bolsa Família. Não, isso não existe. Então, uma notícia dessa é de quem não conhece o programa. Então, é a questão da dignidade mínima de acesso, né? Então, assim, a família carente precisa pelo menos ter direito à refeição, ao mínimo, né? Então, o Bolsa Família, nesse sentido, nós somos só o agente pagador e controlador ali da gestão do fundo do Bolsa Família. É importante e nós temos essas limitações. O Braço Norte, hoje, aqui na região, paga mais ou menos o que de Bolsa Família? Posso falhar. Não precisa ser número exato. Posso falhar. Se eu não me engano, a folha de Braço do Norte no ano de 2016 deu 1.800.000, se eu não me engano. No ano. No ano. No ano. Dá em torno de 300 mil por mês de Bolsa Família. Algo em torno de... aí eu posso falar em números. 320 famílias. E só Braço Norte? Só Braço do Norte. Só Braço do Norte. Acho que na região vai cheirar em torno aí perto de 3 milhões. Acredito o Bolsa Família. Porque eu acredito muito também, e pela vivência que a gente tem, muitas pessoas, o Fabrício fala, isso é um absurdo, Braço Norte. Mas tem pessoas que merecem e que precisam desse dinheiro também. Tem. Um dia... É lamentável, mas tem. Quando eu recém cheguei em Braço do Norte, daí a gente vai... Eu gostava muito de sair com o carro e sair andando. Daí um dia eu peguei a Nereu Ramos e segui reto. Na barranca? Isso. Quando eu cheguei na barranca... eu falei, opa, Braço do Norte tem seu problema social, como todos os municípios têm. Então, assim, existe aquele que não mereceria ter direito ao Bolsa Família, mas tem aquelas famílias... Agora eu me lembrei de um livro que eu li, A Feminização da Pobreza. Existe no Brasil um problema muito grave, que é as famílias com as chefes de famílias mulheres, com a quantidade relativamente grande de filhos, e elas têm que manter 2, 3 filhos e sozinhas. E como que a gente vai tratar isso, né? Como que nós, sociedade, estamos vendo essa mulher que tem 2, 3 filhos e não tem um emprego, não tem estudo. Então, o investimento em educação, em assistência social, ela é sempre bem-vinda, e eu digo no sentido da Bolsa Família, a questão da dignidade, da acesso a dignidade mínima para as famílias. Nós temos algumas denúncias a nível de Brasil e geralmente não tivemos aqui no Sul esse tipo de denúncia, temos outras. Mas de pessoas que conseguiram se cadastrar lá e pessoas ligadas à prefeitura recebendo o Bolsa Família. A Caixa tem um cuidado para quem recebe o Bolsa Família, para a pessoa que vai lá retirar esse recurso?
Porque o Bolsa Família ele é pago com o cartão do cidadão. Pode receber na loteria, inclusive. Isso. A questão de procedimento interno, a gente, dentro da agência e nas casas lotéricas, a gente paga apenas ao beneficiário com cartão e identidade. Mas é recorrente isso, não apenas no Bolsa Família, como existe situações no Fundo de Garantia, no Seguro-Desemprego, no PIS, de alguém ter acesso a esse cartão e lá sacar o benefício de terceiro. Mas geralmente é alguém do círculo de convivência ou isso. Então a nossa parte enquanto agente pagador é no sentido de assegurar que o cartão está de posse do beneficiário final. Essa cultura hoje de levar vantagem, de repente, não está agindo com a consciência. Para um gerente de banco, ela traz alguma preocupação? Porque você tem que ter sempre uma desconfiança a mais, ter um cuidado a mais? É questão de procedimento, né? Assim, é recorrente, Luiz Antônio, infelizmente, as tentativas de fraude, de golpe, isso... Acontece. Infelizmente, o quanto do bilhete ainda acontece até hoje? Faz tempo, aqui em Braço do Norte eu não vi do bilhete ainda, mas de prêmio de celular, de sequestro de alguém da família, isso... E por vezes a gente orienta a nossa equipe de abordar, principalmente do golpe do telefone, que eles não largam no telefone, de abordar essas pessoas e falar, isso é golpe. E por vezes a gente é xingado por essa abordagem, porque o cara, a princípio, vai ganhar dinheiro, né? Sim. Então, infelizmente, enquanto alguns trabalham, tem gente no ócio pensando só em como não precisar trabalhar para ganhar dinheiro. A Caixa também trabalha a questão de seguros, vocês têm uma carteira de seguro de veículo, seguro de vida e tudo mais? Sim. Nós temos a Caixa Seguradora, que é o nosso braço de toda essa parte. Então, temos seguro, capitalização, previdência, consórcio. Então, a gente tem uma carteira bem forte e bem ampla também nesses produtos de seguridade. O trabalho muito forte da Caixa é junto aos municípios. Inclusive, a maioria das obras hoje, ela tem que passar por uma medição para receber o pagamento. Uma rua tem que passar por medição, uma obra tem que passar por medição. É uma operacionalização que veio trazer um pouco mais de segurança para o próprio governo. Pelo menos ele retém na hora do pagamento para ter certeza de que aquilo foi feito. Como funciona, como estão as obras, como estão esses recursos para Braço Norte, no caso, e depois também para Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima. Isso nos dá um orgulho muito grande, Luiz Antônio, nessa questão, assim, a gente está passando por um cenário de crise política em que muitas denúncias de superfaturamento de obras, irregularidades, nenhum caso dessas, seja Lava Jato, Zelotes, nenhuma obra denunciada passou o recurso dentro da Caixa Econômica. Então é um orgulho nosso muito grande, porque nós somos somos exigentes, a nossa engenharia é muito exigente no sentido da regularidade. Existem problemas, mas de fraudes, corrupção, isso não existe dentro, principalmente no repasse de OGU, né, que é o Orçamento Geral da União. Eu trouxe alguns, questão de valores que estão tramitando, estão em obras. Nos nossos municípios é algo em torno de 17 milhões, certo, Luiz Antônio? 17 milhões? Isso. Agora, desses 4 municípios? Esses 4 municípios. Braço Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna e Santa Rosa. Focando especificamente mais em Braço do Norte, nós temos obras já em execução, são 7 convênios de pavimentação e drenagem, são 7 convênios que estão já em execução, 8 milhões e 500, isso apenas em Braço do Norte. Daí tem 2 convênios aguardando início de obras, né? O recurso de 650 mil. Aqui nesse ponto, eu não posso esquecer de falar isso aqui. Os poderes públicos são fundamentais, a gente chama de GMC, Gestor Municipal de Convênios. Eles são figuras essenciais para o bom trâmite disso. Aqui eu quero fazer um elogio a um irmão, uma pessoa que eu gosto muito, e a gente tem um relacionamento estreito, um grande profissional, que é o Jefferson, que ele é hoje o GMC de Braço do Norte, de Rio Fortuna também, que é uma grande pessoa, um grande profissional.
Porque esses convênios tudo tem prazo, então não pode perder prazo, então como a gente brinca, né? Não pode comer mosca, tem que estar ligado no Siconv para fazer os pagamentos para tudo acontecer. Então, do Ministério das Cidades tem esses 9 milhões aqui em Braço do Norte, do Ministério dos Esportes tem 2 infraestruturas esportivas, um ginásio no Alto Travessão e o estádio aqui no centro, e a Praça do Esporte que também está tramitando. Daí do Ministério da Agricultura tem um repasse também para a FEAGRO, que está vindo via Caixa Econômica. Então, Braço do Norte, se formos contar 9 milhões, dá 10 milhões e alguma coisa só em Braço do Norte, a questão de repasse do Orçamento Geral da União. Agora, é interessante a gente salientar, Fabrício, porque o ouvinte às vezes não entende bem. O dinheiro vem para a Caixa, a Prefeitura tem que prestar conta e tudo mais, mas o dinheiro não passa da Prefeitura, da Caixa à Prefeitura. Ele vai direto Caixa-Empresa. Caixa-Empresa. Muita gente pensa, o prefeito pegou o dinheiro. Não, o prefeito nem tem contato com esse dinheiro. Não tem contato. Como que funciona hoje? Assinamos um convênio com o governo federal, é aberta uma conta específica para esse convênio, esse recurso é depositado nessa conta, a nossa engenharia faz a medição, dá a ordem de pagamento, o gestor municipal de contratos entra lá e faz o pagamento direto para o fornecedor. Então, não existe forma de esse dinheiro passar pela conta do prefeito, no CPF, isso é importante, eu acho que quanto mais claro as coisas estiverem no Brasil, facilita para todos. Né? Na hora da assinatura do convênio, eu já sei os dados bancários do fornecedor e o recurso vai para aquela conta daquele fornecedor. Por um motivo ou outro, essa conta foi encerrada, quero receber em outro banco. Tem que fazer todo um procedimento administrativo para que seja alterado essa conta. Então, a movimentação não é tão simples assim quanto se pensa aí no senso comum. Eu estou esquecendo um convênio importante também com o hospital aqui de Braço Norte, Santa Terezinha, que tem previsão de compra de equipamentos de 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. Isso está em trâmite. O deputado Jorge Bueira fez um trabalho, inclusive, muito forte. Outro caso, por exemplo, lá no Alto Travessão, você citou aí sobre aquele ginásio lá, sobre aquele equipamento. A empresa atrasou. Não foi repassado dinheiro. O engenheiro da Caixa vai lá e faz a medição. Não tem a medição, não recebe o recurso. Não recebe recurso. E daí, nós, nesse sentido, a gente notifica a Prefeitura, porque quando da assinatura do convênio foi dado um cronograma a ser seguido. Não cumprindo aquele cronograma, nós notificamos a Prefeitura. Chega a ter multa essa notificação? Não. É só na questão do cumprimento, do cumprimento dos prazos, porque se iniciou, tem que terminar. Então, é só a notificação. E quanto mais demora, de repente, o custo pode não ser mais o mesmo. A tendência é aumentar o custo em função da demora, né? A intempérie de tempo. Aí não terminou uma obra dessa. A responsabilidade é mais da empresa ou é da Prefeitura ou é entre os dois? É porque no sentido assim, aconteceu uma situação com a empresa, vamos supor. A empresa faliu por um motivo ou outro. Suspende o contrato temporariamente, abre-se um novo processo de licitação, então toda aquela parte burocrática assim tem que ser seguida. Então deu problema com a empresa, vamos lá achar outra para substituir, para tocar a obra. E se o valor dessa nova empresa não for aquele que estava constituído anteriormente? Aí tem que solicitar um aditivo. Pode acontecer. Pode acontecer, só que daí essa gestão do aditivo não é com a Caixa Econômica, e sim direto com o Ministério. Com o Ministério responsável pelo convênio. O engenheiro da Caixa que vem fazer as medições, ele vem porque o Fabrício Zampieri pediu ou porque já vem determinação direta na central, no caso aqui Criciúma, e Criciúma já encaminha? Esse trâmite é direto via Prefeitura, a gente chama de GIGOV, a nossa gerência de governos que é responsável por esse convênio. Então, existe o cumprimento desse cronograma ou uma solicitação por parte do poder público, vamos supor. A obra está adiantada, então a gente pode alterar esse cronograma e já fazer o pagamento ao fornecedor. Isso pode acontecer. O gerente da Caixa aqui, ele é um elo importante, mas ele tem algumas situações que vai direto à Prefeitura com a gerência de governo. Gerência de governo. A gente faz nesse sentido, né, nessa questão específica, só a questão da parceria no relacionamento. Então, está tendo alguma dificuldade dentro da Caixa Econômica, é minha responsabilidade correr atrás e sanar esses problemas para a solução do problema. Tem funcionado tudo bem, Fabrício? Você, como cidadão,
Você olha toda essa engenharia. Está mais ou menos correto? Está certo? Evita, de repente, alguns casos de corrupção? Poderia ser um pouco mais fechado, um pouco mais rigoroso? Eu acredito na parte governamental, vamos assim dizer, Ministério, Caixa Econômica e Prefeitura, eu acredito que o trâmite é ok. O que eu penso que falta é a sociedade civil estar mais presente, certo? Porque existem peculiaridades que só a comunidade vai saber da necessidade daquilo ali. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Existe uma situação lá que precisa fazer um loteamento de casa e precisa ter a drenagem, que não foi pensado na drenagem no projeto. Se a comunidade está participando em toda a construção do convênio, ela vai levantar essa dificuldade. Então, eu vejo no sentido da participação social estar mais presente, tanto com o poder público municipal, no sentido da... Existe a necessidade, mas o que a gente precisa aprimorar? Vou dar agora um exemplo que me veio à memória aqui em Lages. Foi feito em Lages toda a duplicação da 282 no perímetro urbano e ninguém pensou em passarela. Daí rachou a cidade no meio e a população correndo risco. Então, para mim, como atravessar? Para mim, isso é falta de planejamento. E no sentido disso, foi culpa do engenheiro. Não, eu acredito que faltou convocação da comunidade, da participação da comunidade na hora do planejamento disso. Tá duplicado, tá bonito. E agora, como que eu vou atravessar a rodovia? Então agora, depois de 2 anos da obra pronta, é que se assinou um convênio para a construção de passarela. Eu digo nesse sentido da participação da comunidade na construção. E nesse sentido também, Braço do Norte tem um diferencial que existe o DEL, né? A Câmara de Desenvolvimento Local, que é uma sociedade civil organizada, planejando o município para os próximos 20, 30 anos. Nesse sentido, eu acredito que Braço do Norte vai colher ótimos frutos no médio e longo prazo em função dessa iniciativa muito excelente por parte da Civale, de toda a comunidade. Já chegou a participar de alguma câmara temática ou participa? Eu estou na Câmara de Comércio e Prestação de Serviço. Comércio e Prestação de Serviço. Uma honra também estar participando e estar lá contribuindo nesse planejamento do município. E como foi para o Fabrício chegar e ser recebido em Braço Norte? Está participando em diversas atividades, sempre que é chamado, está disposto. Como que é a equipe que trabalha com você também nesse campo? Agora eu me lembrei do meu pai. A minha mãe sempre pega no pé do meu pai que ele sempre fica achando sarna para se coçar. E eu não caí muito longe, não. A árvore caiu, a fruta caiu próximo do pé. Bem pertinho. Então, aqui deixar meu agradecimento à minha esposa também, que ela é uma grande parceira que sempre entende. Hoje eu faço parte do DEL, faço parte do Lions também, e outras situações também que a gente é chamado para participar e expor o nosso ponto de vista. Então, eu cheguei em Braço do Norte, fui muito bem acolhido, fui convidado para participar do DEL, fui participar do Lions, a gente está aí no Lions já há quase 1 ano, e é muito bacana a gente estar participando, porque é o que eu acredito. Eu tenho que dar a minha colaboração, não adianta eu falar mal do prefeito, não adianta eu falar mal do Luiz Antônio da rádio, se eu não faço parte desse contexto. Então, eu tenho que participar. Posso criticar? Posso criticar, mas participe, veja os dificultadores que tem em fazer a mudança. Toda mudança ela é problemática, mas a gente tem que estar participando. Então é muito bacana, eu estou muito feliz em Braço do Norte mesmo. Então, se eu pudesse mudar essa norma da Caixa para eu ficar aqui mais uns 10, 15 anos, eu faria com certeza. E a cidade eu tenho certeza que tem a mesma recíproca. O tempo vai passando, vai nos exigindo, mas eu tenho que tocar num assunto aqui pelo menos um minutinho. E as loterias da Caixa? As loterias da Caixa é um elo muito forte nosso, né? Um elo muito forte. Está acontecendo algumas modificações no sentido de privatização de alguns jogos, ampliação do leque de jogos, porque a loteria instantânea, vou dar um exemplo, está em estudo para ser criada uma outra empresa que vai comercializar essa loteria instantânea, não apenas nas lotéricas,
O posto vai poder vender, a padaria vai poder vender, então a questão da popularização do jogo, né? Vou trazer aqui, por exemplo, o jogo do bicho, que era uma cultura brasileira. Essa é a loteria instantânea. Vai poder jogar todo dia em mais locais, isso? Isso mesmo. Não apenas nas agências lotéricas, né? Essa Sim. é a ideia. E os demais jogos, esses permanecem? Nesse primeiro momento, sim. Mas Sim. existe estudo nesse sentido de diversificação, né? Diversificação. A legalidade, a seriedade desses jogos? Eu já acompanhei o Caminhão da Sorte, que viaja o Brasil inteiro fazendo sorteios. Não vejo dúvida. Não. No Caminhão da Sorte não existe. Eu vou falar o que eu conheço, certo? No Caminhão da Sorte não existe questão de bola mais pesada, não existe. A gente é chamado para auditar, a gente pesa as bolinhas, então no Caminhão da Sorte não tem. Por exemplo, mas tem situações de lavagem de dinheiro, Luiz Antônio. Por exemplo, o Fabrício foi lá, ganhou um prêmio na loteria, tem o cidadão X que precisa lá esquentar. Isso. Ganhei 5 milhões. Isso aconteceu aqui em Braço Norte. Isso. Vendo por 7 para esquentar aquele dinheiro. Então, mas na questão da loteria, da credibilidade, eu não tenho dúvida na questão da credibilidade das nossas loterias. Continua apostando? Continua apostando. Tá bom. Fabrício Zampieri, gerente da Caixa Econômica Federal. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Café da Folha e no Estúdio Verde Vale. Obrigado mais uma vez, Luiz Antônio. Eu só tenho o meu último recadinho que eu tenho que dar aqui, que é importante. A toda a população, dia 31 de julho, finaliza o prazo do Fundo de Garantia das Contas Inativas. Então, a maioria da população já foi atendida, mas tem trabalhadores com direito que ainda não foi receber. Números, Luiz Antônio, do FGTS das Contas Inativas. Na nossa região, 14 milhões pagos aos trabalhadores. 14 milhões? 14 milhões, em todos os nossos municípios aqui da região do Vale. Que dinheirama maluco que o governo tinha na mão, e esse governo é do trabalhador. 14 milhões. E eu parabenizo o governo por ter aberto mão. Porque ele podia ter ficado com esse dinheiro lá também, até o caso a caso, cada um ir retirando. Isso. Mas foi 14 milhões injetados. Só em Braço Norte? Braço Norte, Santa Rosa, Rio Fortuna e Grão-Pará. Foram movimentadas 21.600 contas de fundo de garantia. Olha só. 12 mil trabalhadores beneficiados. Então, aqui eu quero deixar meu agradecimento à nossa equipe, que foi um desafio grande, muito movimento, muito atendimento, mas em nenhum momento a gente teve alguma ocorrência assim, de desacato, né? E aqui agradecer também à população, que nos momentos de volume grande de atendimento, teve paciência, teve compreensão, e esse é o nosso papel enquanto banco público, dar direito, facilitar o acesso ao benefício, nesse caso especificamente dos trabalhadores. Muito obrigado, Fabrício Zampieri esteve com a gente no nosso Estúdio Verde Vale. Falamos em nome do Vencedor, Supermercado Vencedor hoje sábado com promoções e mais promoções, vencendo pelos preços, pelas condições. Casa Silva Móveis Informática, eletrodomésticos, não passe frio. Casa Silva tem promoção especial em toda a linha de aquecedores. Vá na Casa Silva, sempre uma pertinho de você. Em nome da Panificadora Felipe, 3 endereços para bem atender. Panificadora Felipe, em São Lugero, na Padre Algo, pertinho da igreja, em frente ao Reinaldão, e em Laguna, na Praia do Mar Grosso. Muito obrigado. Continue aqui na Verde Vale. Tchau, tchau.